Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal onde nós fazemos a análise política e económica do que ocorreu durante a semana em Portugal. E também lá fora, que nos diz diretamente respeito. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, como faço sempre, fica o disclosure, que é lembrar as parcerias do canal, que são a Prozis e a Blucral. E este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Bom, agora sim. O que é que temos para si hoje? Hoje temos os nossos três habituais comentadores, o António Nogueira Leite, José Filipe Pinto e o Luís Mirabral. Olha, vamos começar com a habitação, porque nos parece ser claramente a prioridade do momento. Ainda vamos dar um salto ao pacote laboral e um cheirinho só sobre esta, entre aspas, peixeirada no Parlamento, com beijinhos e coisas do género. E ainda vamos analisar depois a atualidade internacional, as eleições da Moldávia, que deram a vitória do Partido Pró-Europeu, ou do Bloco Pró-Europeu, a questão dos drones e o que soubemos ontem, que era o eventual envio de Tomahawks para a Ucrânia. Filipe Pinto, vamos começar... Aliás, vamos começar por Mirabral primeiro para a habitação, depois mais tarde já vamos aos Tomahawk. Luís, ficou entusiasmado com o pacote do Governo? Não é questão de ficar entusiasmado. Acho que, em todo caso, se preocuparam com o lado da oferta na medida em que dão incentivos fiscais, diminuem o IVA para a construção, portanto é para reconhecer que os impostos estavam demasiado elevados para a construção e, de facto, como diz sempre o meu colega especialista na matéria, engenheiro Fernando Santos, nós não temos salários para o preço das casas que são produzidas. Isso explica assim de forma simples a questão da habitação. Portanto, na cadeia de valor da habitação ter diminuído o IVA é positivo no sentido de se preocuparem com a oferta. Também nas rendas, acho que a questão está mal explicada com a famosa renda de 2.300 euros. No fundo, não é a renda de 2.000 euros, também tem apoio fiscal. Sim. É a renda até 2.300. Claro. E, portanto, um tipo que tem uma renda de 400, 500 também vai ter apoio a isso. Sim. Está plafonado aos 2.300. E porquê é que... Não estou a falar em nome do Governo, mas percebi o que eles tentaram dizer, mas explicaram mal. Mas foi inabilidade de comunicação. Tentaram mal. De facto, há classe média em Lisboa e Porto que se calhar apanha mesmo com rendas de 2.300 euros. E, portanto, eles não quiseram esquecer um segmento que tem rendas, que quer viver em Lisboa e Porto e que tem rendas de 2.300 euros. Agora, a coisa foi mal explicada, dá a impressão que só se preocuparam com as rendas de 2.300 euros e não se preocuparam com as rendas abaixo. Quando isto é muito injusto, porque as rendas abaixo também vêm até 2.300, que é o valor máximo. Portanto, quem tem as rendas abaixo, abaixo da uma classe média baixa, também será contemplado. Portanto, eu acho que estas duas medidas são positivas do lado da oferta, porque aquilo que tinha sido feito anteriormente por este Governo, certamente com intuitos nobres, mas acabava por estimular a procura. Todo aquele pacote de incentivos aos jovens, no fundo, era facilitar aos jovens a aquisição de casa, logo era estimular a procura, logo era agravar os ajustes da procura e oferta, não se tendo preocupado com a oferta. Portanto, estas duas medidas vão, a meu ver, no bom sentido, da preocupação da oferta. Devo dizer que achei imensa piada o futuro governador do Banco de Portugal, o professor Santos Pereira, no depoimento na Assembleia da República, quando perguntaram sobre a habitação, ele disse oferta. Tinha consciência que havia aqui um problema económico do lado da oferta. Agora, há coisas que eu não percebo porque é que não trabalham também, porque a questão dos despejos convinha dar confiança também ao mercado. Era essa a pergunta que lhe ia fazer. Se não deviam mexer na lei dos despejos. E, portanto, acho que devia ser mexido, deviam ser ousados, agilizar, porque isto também dá confiança ao mercado. Outra coisa que eu não percebo porque é que não acaba é o chamado Imposto de Mariana Mortágua, que é o adicional, o IMI, que no fundo penaliza quem compra uma casa para arrendar, é apanhado por mim. A pessoa tem a sua casa para viver, pode não ser apanhado pelo adicional, mas depois compra outra casa para arrendar. E como os preços estão muito altos, isto passa 1 milhão. Facilmente passa e é englobado. E, portanto, isso também não é deles, veio do passado, do governo PS, muito colonizado pelo Bloco de Esquerda, no tempo da geringonça. E, portanto, estas coisas também acho que deviam agilizar a questão dos despedimentos e acabar com o adicional do IMI, a famosa lei, o adicional da Mariana Mortágua. Acho que isso ajudava
a dar confiança e credibilizar o mercado. Em todo caso, devo dizer, a noção que tenho, embora não tenha resolvido o problema, só tem acabado com aquela história do arrendamento coercivo de casas, só isso, me dizem alguns amigos meus que andam no mercado habitacional em Lisboa, já deu um bocadinho de confiança ao mercado. Luís, Mostra... e já agora, não receia que quando o PS voltar ao poder volte tudo atrás? Mas Isto não devia haver um não, se eu tivesse receio, tinha incerteza. Eu não receio, eu não tenho dúvidas que vai fazer isso. Que voltamos atrás. O que, a meu ver, levanta uma preocupação da sustentabilidade desta solução política. Claro. Porque se esta solução política falha, e se o Chega não é alternativa, que a gente também não sabe o que é que o Chega faz, é evidente que com o PS isto voltava atrás. Aliás, devo dizer, ainda sobre a questão do mercado da habitação, e é mais vasto que isto, há poucos dias eu li no Financial Times um artigo muito interessante do Eduardo Luce, em que ele explicava porque é que o Partido Democrata americano não conseguia explorar os erros do Trump. Exatamente. Dizia ele que era um partido ferozmente conservador, agarrado ao existente ou àquilo que está para acabar e, portanto, um passado que não volta, sem propostas novas para os jovens. E, portanto, isto faz-me lembrar o que está a acontecer com o PS e o seu líder. Preso a sua ala esquerda, descaracterizado, ferozmente conservador, como é óbvio. E há aqui uma questão mais global, que aqui o Zé Filipe Pinto, que é especialista em política, pode se debruçar sobre isto. Eu acho que esta alternância centro-direita, centro-esquerda não está a ser fé nas nossas democracias. Porquê? Porque a esquerda, quando chega, faz o que quer e como agrava as coisas. E a direita não. A direita, quando chega, tem dificuldades em desmanchar as coisas da esquerda, tem dificuldades em desmontar os novos organismos públicos que a esquerda criou. Sim. Tudo isto é difícil depois de desmontar pelo centro-direita. Portanto, isto não está a ser uma alternância fé no sentido que a esquerda implementa as suas propostas e depois vinha um governo de centro-direita, podia alterar. E, de facto, o que é que acontece com o PS e com toda a esquerda portuguesa? Se o PSD ameaça se ligar à iniciativa radical, logo se diz que a iniciativa radical é ferozmente radical, à iniciativa liberal, e portanto lá está o PSD a radicalizar-se. Então chega já o Chega. A iniciativa liberal também, quando há uma ameaça do PSD sem a iniciativa liberal, aqui dá a lei que eles são radicais. Quando o PSD quer mudar uma coisa destas, e isto, veremos isso nas leis do trabalho, o que é um retrocesso geracional. Sim. Quando, no fundo, as leis do trabalho do século XXI não são aquela luta de classes que o Marx dizia no início do século XX. Mas eu queria deixar a lei laboral para depois. Sim, mas... António, o que é que achaste das medidas na habitação? Bom, eu achei que globalmente eram positivas. Acho que junto delas o Governo devia imediatamente eliminar e despedir todas as pessoas ligadas à comunicação do Governo. Porque são um peso morto, são certamente custam algum dinheiro e não servem para nada. Porque eu que não percebo nada de política, como foi dito no passado por vários insígnios práticos, por exemplo, o Dr. Relvas e outros grandes políticos do passado, enfim, ando há muitos anos nas empresas e, portanto, há muitos anos que sei como é que as coisas se comunicam. Embora eu não seja especialista, portanto, iria sempre o input dos especialistas na organização. Eu teria dito que havia uma redução fiscal para os senhorios, para os proprietários, excetuando no setor de luxo. Pois. E eu acho que estaria a dizer exatamente a mesma coisa e não teria uma data de pessoas a dizer grandes disparates porque, enfim, num país onde há muito pouca literacia financeira pode-se fingir que isto é para há só um desagravamento fiscal para quem cobre rendas que são relativamente altas. 2.300 é uma renda relativamente alta. É evidente que em Lisboa e Porto podemos não estar a falar de um T5 duplex com vista em determinadas zonas. Mas na verdade, bastava dizer que não abrangia o luxo e que não abrangia algumas zonas da cidade de Lisboa e da cidade do Porto, onde as rendas são efetivamente muito elevadas porque a nova oferta é de luxo. Portanto, eu acho que há aqui um problema de comunicação que é um erro básico, que eu não sei como é que com tantas pessoas que toda a vida fizeram política e com especialistas em comunicação, coisa que eu não sou, não viram isto. Porque, quer dizer, era como eu diria e não foi, quer dizer, isto. Eu acho que se calhar à volta desta mesa, se vos tivessem pedido para comunicar,
diriam variantes disto. Quer dizer, a gente já sabe que quando dá um número, cristaliza-se nesse número. Quer dizer, isso sempre assim foi. Não é de agora. E, portanto, eu considero... e a comunicação devia ter sido colocada no facto de qualquer pessoa com uma renda a partir de 200 euros ou 300 euros, o senhorio vai ter um desagravamento fiscal. É a mesma coisa que dizer, eu só excluo o imobiliário de luxo. Claro. E o imobiliário que não está ao alcance da classe média. Porque agora há alguma... E depois entram-se nestas coisas extraordinárias, que é as pessoas fazerem toda a conversa na renda de 2.300 euros. E depois haver discussões sobre os nossos grandes financeiros televisivos, sobre se é classe média, 2 professores universitários de uma universidade pública, um casal de 2 professores universitários, e depois vem logo o super comentador explicar, mas hoje em dia há muitas famílias que só têm uma pessoa. Eu disse, mas se calhar precisam de uma casa mais pequena, porque têm menos pessoas. Quer dizer, andamos nesta discussão ridícula, que já nem é de caserna, porque na caserna, enfim, é o tom que é fraco, mas às vezes a substância era elevada. Aqui é tudo mau. E na verdade, foi um erro de comunicação do governo. O António, claro, mas a medida faz sentido. Só dizer aqui mais 2 coisas muito rápidas, que estou de acordo com o Luís Mira Amaral, a questão dos despejos, e que se põem sempre os despejos naquela situação de que é o poderoso contra eu não vou contar histórias pessoais, do contrário, em que o despejado foi, aliás, o meu pai, o meu avô e eu próprio despejámos 2 pessoas, ambas por mau comportamento fiduciário, não é? Portanto, por não pagar a renda. Uma delas gozava connosco, precisava da casa porque quando vinha do São Carlos estava muito cansado para ir dormir à Marinha e, portanto, precisava ter um pois em Lisboa. Portanto, isto não é uma situação única, atenção. Não. É uma situação risível, felizmente a pessoa acabou de despachar. Na altura, como foi no fim dos anos 90, ainda recebeu uns trocos para se ir embora, porque o juiz dizia, eu há muitos anos que não despejo, não é agora que vou começar, tem toda a razão, a pessoa não consome água, não consome eletricidade, já assumiu que aquilo é um pois para quando vem a funções sociais em Lisboa. Mas isto ainda estamos a falar de um juiz, provavelmente já não está cá entre os vivos. Mas, de qualquer das maneiras, quer dizer, isto acontece imenso. E, portanto, põe-se sempre esta questão, e nós precisamos de um mercado mais fluido, em que se possa aplicar a lei, e como os tribunais funcionam como funcionam, isto tem que ser relativamente rápido. Depois há um tema, para mim, ainda pior que este, que a mim eu acho que cria mais ruído no sistema, que é o esquecimento, que me parece neste momento eterno, das rendas que iriam ser apreciadas transitoriamente após a reforma de 2013, que são as rendas anteriores a 90. As pessoas podem dizer, a lei da vida vai resolvê-las. Com certeza que a lei da vida as irá resolver a todas. Porque, ao contrário de um passado ainda mais distante, os arrendatários não podem passar os seus direitos enquanto arrendatários aos seus sucessores. Mas o que é facto é que há um número enorme, e isso está detalhado. É engraçado que essa informação nunca funciona. Eu não percebo, por exemplo, porque a Associação Lisbonense de Proprietários nunca põe essa informação, porque a maior parte dos seus associados são associados de rendas que estão congeladas nos valores dos contratos anteriores a 90. Não sei porque é que não põe essa informação, mas essa informação para parte do território está disponível, e de facto é uma parte muito grande. Sim, mas e aí está tudo na mesma. Sim, esta questão, já agora, para quem está a ver também não ficar a pensar que nós não temos sensibilidade social. Quando nós dizemos que quem não paga deve ir embora, ou então quem não puder pagar uma atualização das rendas antes de 1990 tem de ir para não, mas é que devem-se ajudar as pessoas. Mas é isso que eu estou a dizer. Não, é bom dizer às pessoas que aí entrava a segurança social. Não, eu devo dizer, eu pessoalmente estou muito à vontade, porque nas situações que herdei tenho 2 casos de pessoas que já não vivem lá, que estão em lares, querem manter a renda, apesar de não viver lá ninguém, e por uma questão de os conhecer há muitos anos, enfim, nem tudo isto é racional. E, portanto, estou perfeitamente à vontade. Agora, acho que quem não cumpre, como em qualquer mercado, quem não cumpre as suas obrigações tem que ser penalizado. Se estamos a falar de pessoas que de outra forma irão para uma situação muito difícil, eu acho que aqui é aí que eu sempre defendi, e a maior parte dos economistas ditos liberais
sempre, ou conservadores, sempre defenderam, que é a subsidiação às pessoas, não é subsidiar o sistema inteiro, que é para o Pralvilho da Quinta da Marinha vir dizer eu quero ter um apartamento na Lapa porque 2 vezes por mês eu tenho que o usar e, portanto, o meu inquilino, o meu senhorio é que me financia, mas eu quero que a pessoa eu não quero que ninguém deixe de ter uma habitação condigna por essa razão. E, portanto, eu acho que é exatamente aí que o Estado tem que intervir, claro, financiando não o senhorio, mas essas pessoas para que elas possam manter a sua habitação em casos onde claramente isso é necessário. Isso é relativamente fácil. Eu lembro-me, o argumento, ainda no dia estava a ver, discussões dos anos 90, o grande argumento que se dava nos anos 90 era que não se podia utilizar a informação sobre a fiscalidade das pessoas para esse fim, para beneficiar a pessoa, porque havia muitas pessoas que estavam fora do sistema. Ora, depois do que se passou nos anos 90, depois do Dr. Paulo Macedo, depois de tudo o que se passou, hoje em dia a generalidade das pessoas está no sistema. E se não está no sistema, a culpa é da pessoa, quer dizer, a pessoa não pode não pagar impostos e depois quer subsidiar a renda, e portanto, porque não existe fiscalmente. Essas pessoas existem fiscalmente, e aliás até funcionaria ao contrário, mas a grande maioria das pessoas não tem problema nenhum em que, em função do seu baixo rendimento, haja apoio público à família dessa pessoa e não ao senhorio. E, portanto, eu acho que esses problemas sociais se resolvem com a segurança social. Ela existe para isso mesmo. Não existe apenas para as pensões de reforma. Ela existe também para estas situações. E o Estado redistributivo existe para esta situação. Portanto, eu acho que não fazer isto porque não se quer apoiar os que precisam. Agora, haverá certamente pessoas que não precisam e não serão apoiadas, que têm que pagar mais. Mas, quer dizer, não é normal que seja o senhorio a dar-lhe um subsídio, obviamente, podendo a pessoa pagar. A pessoa não podendo pagar, o Estado deve subsidiar a pessoa para que ela possa pagar e não tenha que mudar a sua habitação. Sim. Isso parece-me claríssimo e essa parte ainda falta. Devo dizer que se este governo não o fizer, acho que já ninguém o vai fazer. E daqui a 20 anos isto não tem expressão porque os contratos prévios a 90 já não têm as pessoas vivas para serem contratos relevantes. Filipe, só mais um aspecto, se me permites. Aquilo que o Luís disse é muito importante. Eu, como operador do setor, acho que isto é muito temporário. E não é culpa do governo. É culpa de nós percebermos que algumas destas medidas provavelmente vão ser alteradas numa legislatura posterior. E, portanto, por outro governo? Por outro governo, necessariamente, um governo de outra cor, um governo, por exemplo, do PS, aliado ao Lenin de Bolso e a outras forças que para aí existem, porque há muitas, mas nós vamos ter, de facto, isso perturba o impacto das medidas positivas que se possam agora estar a tomar. E depois, já agora, por curiosidade, como cidadão, gostaria de saber o que é que o Chega pensa sobre isto. Eu também. José Filipe Pinto, isto é a primeira reforma a sério que o governo apresenta. A primeira reforma, mas é uma reforma que pega em tudo o que o Luís e o António disseram e concordo. É uma reforma, em termos reais, que é bem pensada, é muito mal divulgada e é incompleta. Sim. E o que é que acontece? O problema da habitação não é um problema português, é um problema europeu. A Comissão Europeia está neste momento a estudar este caso. E porquê é que está a estudar este caso? E a solução que está a pensar implementar vai de acordo com aquilo que tem sido dito neste programa, tanto pelo António como pelo Luís. Não aquilo que o público disse que a Comissão queria. Pois não. A Comissão não quer isso, aquilo é uma leitura a Comissão quer. A Comissão parte do público. A Comissão parte deste princípio. Em termos reais, em 2023, e estes são números atuais, em 2023, 1/10 da população gasta mais do que 40% do rendimento na habitação. O que significa que isso se torna incomportável. Também sabe que em 2023, estamos em 2025, os dados têm de ser 2 anos anteriores. Portanto, em 2023, nós tínhamos mais de 1/4 dos jovens entre os 15 e os 29 anos a viver em apartamentos sobrelotados. Pensem o que se passa, eu que sou professor, com os estudantes que vêm estudar para Lisboa e que pagam uma fortuna por 1/4 sem condições. E depois, a grande maioria destes jovens deixa a casa dos pais quando já não é jovem.
deixa a casa dos 33 pais anos. aos 33 anos. E, por isso mesmo, o que é que a Comissão Europeia está a pensar? Está a pensar que é importante metermos aqui políticas locais, regionais, nacionais e comunitárias. Mas levanta aquele problema que o Luís está sempre a dizer. O problema tem de ser resolvido do lado do Estado e do lado do investimento privado, não apenas colocar o ónus no Estado, não apenas na função pública. E depois há um dado que eu considero que é muito importante. Em termos reais, a comunicação do Governo voltou a ser um desastre. E voltou a ser um desastre porquê? Porque uma medida que tem grande alcance social, é apresentada como uma medida para favorecer a classe média alta. E os capitalistas. Depois há um dado também importante nisto. Repare, a União Europeia está a falar sempre em rendas acessíveis. Passamos para a história das rendas moderadas. Moderado não é sinónimo de acessível. Acessível é aquilo que verdadeiramente se pode realizar. E o que acontece é que, como o Camilo disse bem, devia-se dizer, as rendas a partir, seja de qualquer valor, pode ser 100 euros, pode ser 200 euros, é evidente que estão cobertas por esta lei. Uma lei que, e vamos ao elemento incompleto, que é aí que falta ao lado reformista, uma lei que não mexe na lei das rendas e na lei dos despejos e que tem forçosamente de mexer. Porquê? A lei de habitações, se eu não estou enganado, é a lei base número 83 de 2019. Esta é a mais recente, portanto é uma lei com 6 anos, mas nós percebemos que a lei dos despejos e a lei das rendas é anterior e a grande verdade é que essas leis são leis que criam muitas entropias no mercado. E porquê é que criam? Porque nós sabemos o que é uma burocracia que está ligada a um despejo. É claro que isto tem sempre uma interpretação da dita esquerda, principalmente da esquerda radical e da extrema esquerda. É que a lei é feita não para proteger o direito à habitação, mas para proteger o proprietário. É falso. Estas leis, esta nova lei, é uma lei que verdadeiramente deveria ter ido ser mais reformista, mas ao mesmo tempo acautelar o aspecto social. E é aí que entra a segurança social. Portugal é um país de Estado de Direito, o Estado Social está em vigor e é evidente que quem precisa tem de ser apoiado. O problema é que não podemos colocar o ónus da responsabilidade todo nas mãos do Estado. E é evidente, este governo que nós aqui no programa temos acusado de prometer reformas mas não as fazer, percebe que está a fazer e começam a aparecer anticorpos. Pior foi a justificação do Ministro, quando diz o quê? Arranje-me rendas em Lisboa e no Porto inferiores a 2.300 euros. Há muitas rendas em Lisboa e no Porto inferiores a 2.300 euros. É um mau exemplo e é ir no jogo da oposição. E o jogo da oposição que é meter o 2.300 euros a martelar na cabeça das pessoas. Como referência. A martelar na cabeça das pessoas. O importante era ter dito, atenção, 2.300 euros, para já não se devia ter dito o limite máximo. Sim. Devia ter dito, exclui tudo o que seja rendas de luxo. Tudo o que isto destina-se à classe baixa e à classe média e por isso mesmo vamos apoiar todas as rendas, vamos favorecer todos aqueles que têm rendas que verdadeiramente são rendas que uma classe média e uma classe baixa suportam. E isto não foi. O Ministro, ao justificar, isto mostra o quê? É que este Governo está com um problema. Como lhe tem sido facilitada, como o António está sempre a dizer, tem conseguido alguma facilidade na execução e a vitória lhe caiu quase no regaço, não está a administrá-la convenientemente. E parece que começa a ficar com uma coisa muito grave. Começa a haver um afastamento da realidade. E eu temo muito por este Governo se não volta a pôr a carruagem nos carris. Que é o quê? As reformas são urgentes, são pertinentes, são para levar à frente e são para ser explicadas. Mas explicadas por quem tem, como o António diz, capacidade para explicar. Por caso contrário, acaba por uma boa medida aparecer como uma prenda àqueles que não precisam. José Filipe Pinto, pegando no debate que houve nos últimos dias, não ficou com a sensação que há comentadores que sabem como aquilo funciona e estavam a fazer o papel da oposição, por simplesmente? Rigorosamente. O que acontece, eu explico sempre isso.
É que Mesmo a burrice tem um limite. E, portanto, Exato. a partir de um certo limite, eu acho que não é burrice, é mesmo vontade de fazer má informação. Em termos reais, há uma grande subjetividade naquilo que se passa por informação e que verdadeiramente é opinião. E isto é grave, porquê? Porque a opinião publicada vai condicionar a formação da opinião pública. Sim. Ora, um tiro no pé dado pelo governo, junto com um aproveitamento certo da comunicação social, que verdadeiramente pega nesse erro para, sabendo que não é isso que está em causa, mas pisando, repisando nesse argumento. Porquê? Porque sabe que isso vai colher junto de uma fatia do eleitorado. Porque todos nós somos sensíveis ao problema da habitação e da saúde e do ensino. E por isso mesmo, o que é que acontece? Quem votou PSD ou AD e deu a maioria é também gente que no dia-a-dia, grande parte, se confronta com estes problemas. E foi-lhe passada uma mensagem de que este governo está a abandonar. E essa passagem é intencional. E porquê é que é intencional? Porque verdadeiramente confundem-se duas vias que não têm nada a ver uma com a outra. Uma é a do rigor científico, da análise, e aí podemos discordar. Mas não podemos fazer aquilo que é torturar os números. Porque cada vez que a gente tortura os números, eles confessam. E confessam o quê? A nossa vontade, a nossa opinião, que muitas vezes desvirtua a realidade. António, querias comentar? Eu queria enfatizar este ponto, se me permitem, porque eu acho que ele é muito importante. Eu acho que o Governo apresentou um bom leque de propostas. Sim. Acho que foram apresentadas mais um aspecto que é muito importante, que é evidente que vai bater nos obstáculos do costume, que é o Governo dar mais um passo, tal como tinha dado António Costa, embora com pouco sucesso, mas com boa intenção, de reduzir todos os timings e a burocracia prévia à contratação, à entrada, enfim, à autorização, ao licenciamento de novos projetos, porque isto não se resolve nem só pelo arrendamento, nem só por casas novas, nem só pela venda de casas novas. E mesmo muitos dos projetos de arrendamento para o futuro vão ter de ser construídos agora. Portanto, esse aspecto é importante e o Governo tratou dele. Passou completamente despercebido. Mas é um aspecto bastante importante e está considerado. Se vai funcionar melhor, eu espero que sim, mas agora a prática e o embater com as instituições entrincheiradas nas ordens, na administração pública, é que vai ver se funciona ou não, mas é uma boa medida. Portanto, é um programa bem realizado, que não aborda, como há bocadinho disse, comecei pelos aspectos negativos e com os dois aspectos, e que é discutido nem sequer pelo seu demérito. Porque a história dos 2.300 euros não é um demérito. Os 2.300 euros são um caso extremo a que a redução fiscal também se aplica. O essencial dos casos, se nós olharmos para a distribuição das rendas e se olharmos para a geografia do país, isto não é um problema para resolver as rendas na Misericórdia ou em Campo de Ourique ou na Foz do Douro. Isto é um problema para resolver o problema da habitação dos portugueses e o mercado de arrendamento no país. Há muitas rendas possíveis no mercado que vão ter este valor. Mas há pessoas que até as podem baixar porque o que lhes interessa é fazer contas ao valor líquido e o valor líquido baixa. Portanto, há mais casas que vão entrar no mercado a valor mais baixo. E eu tenho pessoas crescidas, que só não digo nome por uma questão de pudor e porque perante certas pessoas o sentimento mais nobre é o desprezo. Que vieram falar como se 2.300 fosse o valor charneira para o qual toda a reforma era feita e que conseguiram imaginar um aumento de renda em função de um desagravamento fiscal, que é uma coisa verdadeiramente notável, que bate todos os princípios e a falta deles. E portanto... E a teoria é a procura vai aumentar. Mas vai aumentar como se as casas não existem? Pois. Portanto, não, mas o que é grave é que não haja, por exemplo, nos mídias, eu não estou a falar em censura, mas eu acho que as pessoas, quando cometem erros graves, deviam ser chamadas à atenção. Da próxima vez tente não dizer disparates, porque o senhor está aqui para dar a sua opinião, mas a sua opinião tem que estar assente, por um lado, tanto quanto possível, na verdade dos factos, e depois em raciocínios que façam sentido, seja qual for o referencial a partir da qual os vou avaliar. Porque há ótimos raciocínios com que eu discordo, mas que são raciocínios perfeitos. A questão está nos pressupostos, e a questão dos pressupostos não pode ser aí, desde que não tenham que estar assentes em números na realidade dos factos, é o que as pessoas entenderem como razoável. Portanto, eu acho que foi uma enorme campanha de desinformação
informação, que está a tirar mérito a um trabalho de concepção bastante importante, e aí eu penso que é o Ministro das Obras Públicas que terá o principal mérito, mas depois acabou por, enfim, esperemos que surta impacto, mas que no curto prazo tem politicamente um efeito muito negativo em função, enfim, do erro que já há pouco disse, não vou repetir, primário de comunicação política que foi feito. Então, os meios de comunicação social deviam ser obrigados a um polígrafo sobre a opinião. Mas o polígrafo é controlado por eles. Pois. O polígrafo precisa de ser poligrafado. Uma pergunta que eu tenho para ti e também para o Miguel Manuel, que estão mais por dentro destas questões. Achas que as medidas apresentadas são tendentes a que apareça mais ofertas de casas no mercado? Se mantiverem e, sobretudo, quer dizer, eu acho que não vai ter um efeito muito grande em colocar novas casas no mercado. Acho que permite ganhar confiança, permite que algumas poderão aparecer, mas isso era assumir que o essencial das casas abrangidas estavam perto dos 2.300 euros, eu não acho. Exato. E isso é o primeiro aspecto, nem a informação disponível aponta isso. Em algumas freguesias sim, mas nem sequer nos concelhos mais importantes. Enfim, é muito fácil encontrar numa freguesia central de Lisboa, em prédios em boa construção e bem mantidos, um T3 a menos de 2.000 euros. Sim. É evidente que se eu for para um prédio luxuoso acabado de fazer... Na zona prime... Talvez não. Mas isso é luxo. Sim, sim. Agora, as pessoas não precisam de viver em luxo, as pessoas precisam de viver numa boa habitação funcional e digna. E isso, portanto, distorceu. O que eu acho que aqui é muito importante e que está para ver, e aí eu devo dizer que ambos os governos, quer António Costa, quer agora, tentaram, pelo menos tinham a boa intenção de tentar melhorar o problema, tem a ver com o processo dos licenciamentos e o tempo enorme que demora e a incerteza, mesmo quando as pessoas se predispõem ab início a cumprir todas as restrições que existem. Portanto, há muito veto de gaveta, há muita enfim, sobretudo nos licenciamentos e na atuação das câmaras. E, portanto, pôr mais o ónus, como ambos os governos tentaram pôr. Já percebeu que António Costa tentou, e bem, pôr mais ónus nos projetistas e a maior parte das pessoas, como diz o povo, fugiram com o dito à seringa. Porque disseram, isso é muito complicado e tal, porque as pessoas preferem ter sempre uma mera desresponsabilização da avaliação prévia e não da avaliação ex post. E depois, agora, avança-se muito no sentido de facto, encurtar os prazos e fazer com que haja muito mais avaliação ex post. Ou seja, as pessoas sabem o que é que têm que fazer, se não fizerem bem, podem perder o ativo, tal como ele existe, não é? E, portanto, eu acho que é no bom sentido, mas eu quero ver como é que isso depois na prática funciona. Luís, acha que isto é suficiente para trazer mais casas para o mercado? Eu acho que vai no bom sentido. A tal preocupação do lado da oferta pode trazer mais algumas casas para o mercado. Agora, aquilo que do licenciamento o António disse, eu também comungo dessa dúvida. Eu acho que tem a ver com a burocracia nas câmaras. Com a burocracia, e outras coisas. Acho que o problema não está resolvido. Tenta-se boa vontade deste governo, como já houve no anterior na matéria, mas tenho dúvidas que isso permita um grande salto na oferta de casas, justamente por questões do licenciamento. E, portanto, acho que por aí o problema não está resolvido e é preciso muito suor, sangue e lágrimas para este problema vir a ser resolvido. Luís, agora, uma coisa que já todos disseram, mas que é muito importante como mensagem, eu acho. Agora, a pior coisa, mesmo quando temos medidas positivas, se elas depois de entrarmos num carrossel de positivas, muda governo negativas, muda governos positivas, nós vamos ter a habitação como um problema social gigantesco durante muito tempo. E não sei se os políticos estão a fazer um bom esforço a explicar isso às pessoas. Também houve aqui uma falha do governo ou de comunicação. Ter-se percebido logo que algumas só vão até ao fim da legislatura. E, portanto, é a tal questão da sustentabilidade que o António acabou de referir. Muitas acabam em 29. E, portanto, acho que isto não dá a tal confiança de longo prazo para quem
quem investe na habitação precisa de conver de longo prazo porque é um bem que dura muitos anos. Sim. E ao contrário do que diz a esquerda, inclusivamente pessoas com responsabilidade, não estamos a falar do que eles inventaram serem rendimentos passivos, porque há aqui risco, há esforço e há gestão. Portanto, agora eu percebo como eles são pessoas que estão sempre a receber dinheiro da FCT, não têm ideia de como é que as coisas se gerem, de como é que se trabalha. Mas não, isto não é uma atividade passiva. Só é uma atividade passiva se as pessoas quiserem que ela vá para a nulidade em pouco tempo, degradando-se, deixando de ser utilizável. Sim, António, tu porque estás até mais ligado a isto e às empresas e mudando de tom, esta alteração laboral que o Governo quer fazer, que, em minha opinião, é uma das poucas medidas estruturais, é esta e a questão da habitação, faz falta neste momento e vai fazer diferença para as empresas, para serem mais produtivas. Estou a falar da mudança da lei laboral. Eu acho que é importante, é no bom sentido. Se me perguntam se eu, como gestor, preciso disso hoje, não. Mas o setor onde eu estou pode não ser um bom exemplo. Agora, nós temos que perceber uma coisa. Nós devemos, dentro da razoabilidade, manter, enfim, alguma flexibilidade na gestão. Mas essa flexibilidade também tem que ser acompanhada de algo que a literatura, quer nos países anglo-saxónicos, quer para o resto da Europa, quer também para Portugal, indica, em Portugal não há assim tantos estudos, mas indicam, que é uma perda de força do fator trabalho. Ou seja, o produto tem crescido muito mais ao longo dos últimos 40 anos do que os rendimentos do trabalho. E, portanto, as pessoas usam isso para dizer eu preciso é de dar mais direitos ao trabalho e retirar direitos ao empregador. Ora, a questão não é esta. É que há duas questões. Há uma questão de flexibilidade, existência, aproveitamento de oportunidades de crescimento e aí a flexibilidade é muito importante. E depois há uma questão de repartição e essa questão prende-se muito. Não se prende com aquilo que se tenta dizer, porque o que eu estou neste momento a dizer é eu preciso de mais rigidez para dar mais rendimento aos trabalhadores. Mas primeiro tem um efeito que é no curto prazo. Eu no curto prazo posso dar mais dinheiro a esses trabalhadores, mas não àqueles que andam à procura de emprego, nem aos trabalhadores do futuro, porque eu com mais rigidez vou ter menos oportunidades e, portanto, vou ter menos empresas, vou ter menos atividade. E portanto, eu tenho que ter uma reforma laboral que, por um lado, me permita às empresas viver no mundo de hoje, mas que me permita viver no mundo do futuro. E muito daquilo que é considerado um grande agravamento, ou digamos, efeitos muito perniciosos e negativos da reforma laboral, tem a ver com o facto de que nós estamos a pensar na economia de 2025, portanto, de meados do século XXI, e não na economia do início do século XX ou do século XIX, que é o paradigma que está por trás de muitas das reivindicações sindicais do mundo, em que havia uma desproporção enorme de poder entre quem empregava e quem era empregado, em que havia uma aceitação social de normas que eram altamente prejudiciais por parte de quem trabalha, que hoje em dia já não existem, portanto, a questão já não é só a disputa entre trabalhador e empresário, é a própria sociedade que já pôs muitos limites, e bem, a muitas daquilo que eram as preocupações sindicais no passado, e é sobretudo uma economia que ninguém sabe dizer muito bem onde é que vai estar do ponto de vista de produção e do ponto de vista de funcionamento daqui a 20 anos. Porque se nós falamos na maior reforma tecnológica depois da máquina a vapor, se nós falamos num crescente digitalização, se nós falamos em inteligência artificial, se nós falamos em robotização, se nós falamos numa série de tecnologias que estão de facto a mudar o mundo do trabalho, não apenas no setor dos serviços, mas também no setor industrial, nós não podemos querer que no meio de toda esta reforma as pessoas estejam agarradas a um modelo de funcionamento e a um modelo organizacional enfim, que já não é válido há 30 ou 40 anos. Portanto, nesse sentido é muito importante fazer a reforma e algumas das normas no sentido da flexibilização são importantes. Agora têm que ser explicadas. E achas que está a ser bem? Não está a ser explicado. Mais um erro de comunicação. Não, mas eu acho que também há um erro grande que me parece existir na comunicação das organizações patronais.
porque as organizações patronais fazem parte da concertação social, mas para mim, que não trabalho para nenhuma delas, enfim, até estou ligado indiretamente a uma sociedade que eu sou presidente do Conselho de Administração, que tem um representante numa delas, mas não sou eu. E, portanto, falando com toda a liberdade com que sempre falei, não querendo ofender ninguém, eu acho que não tem sido a forma mais eficaz de defender o interesse do empresariado. Mas também não sei se os empresários querem. Porque tenho visto às vezes os empresários portugueses tomarem decisões que são demasiado tímidas para o vendaval que estão a enfrentar. Acho que de facto o mundo está a mudar, não é só a geopolítica de que nos fala o Zé Filipe que está a mudar, enfim, à nossa frente, é a tecnologia, é a forma de gerir, é a economia, o mundo é tudo. E nós precisamos que os estribos que nos são colocados por esta e as amarras que vêm de uma legislação laboral que protege demasiado quem tem trabalho hoje e que não acautela quem não tem hoje. Portanto, o que eu preciso é de uma reforma que dê um mínimo de flexibilidade e que deslace esta enorme, quase perpétua, desde que eu me conheço, injustiça intertemporal entre os mais velhos e os mais novos. Esta reforma é fundamental para as gerações mais novas. Luís, é a segunda vez que nós ouvimos dizer aqui a esta mesa que o Governo está a cometer falhas de comunicação graves. Já aconteceu com a habitação, agora acontece aqui na lei laboral. Assim não lhe faz espécie. O Luís esteve no Governo, fez uma série de reformas e era tudo muito bem planeado do ponto de vista da comunicação. Tínhamos relativamente, eu até não era político profissional, mas o professor Cavaco Silva tinha uma grande preocupação nesta aspecto. Dizia que nós podíamos fazer o melhor trabalho do mundo se não soubéssemos comunicar. Claro. Era um desastre. E, de facto, as coisas eram controladas e geridas por ele por cima e nós, de facto, entramos numa linha de preocupações de comunicação que, de facto, infelizmente, não se sinto agora. E, reparem, nesta legislação, reparem, o PS fez a agenda do trabalho digno em que identificou uma série de coisas que não faziam sentido. Sim. Como eu disse agora, o PSD quer flexibilizar um pouquinho essas coisas, vem logo aquela frase do líder do PS que chocou profundamente, é um retrocesso nacional. Não esperava isto do líder do PS, porque jogava que era um social-democrata que pudesse perceber isto. E, de facto, a nossa legislação, nós estamos em quase uma situação de plano de emprego. É uma situação ideal para poder fazer mexidas no mercado de trabalho. E até já aqui elogiámos a Ministra do Trabalho porque vimos algum ímpeto reformista dela. Há questões de rigidez, de flexibilidade e há outra coisa. Se eu fosse das confederações sindicais e até da esquerda, punha na mesa. São as políticas pouco eficazes de formação profissional. Essa é a questão, porque se nós dizemos que temos que ter flexibilidade, vem a robótica, vem a digitalização, vem a inteligência artificial, a gente tem que fazer treinar trabalhadores. E as nossas políticas ativas de emprego e de formação profissional são burocráticas, não, a meu ver, não respondem às necessidades dos dia de hoje. Portanto, o que eu punha, eu se fosse da esquerda, das confederações sindicais, eu punha logo em cima da mesa, quando o Governo apresentasse uma coisa destas, era esta dimensão das políticas burocratizadas e pouco eficazes de formação profissional, que são essenciais para a gente poder gerir a flexibilidade, mantendo os skills de empregabilidade aos trabalhadores. E agora dou-vos um caso que todos perceberão, que eu já sabia que existia, que foi rigidificado pelo Governo PS e que este Governo queria acabar com a rigidificação, o banco de horas individual. Pois. Eu, a semana passada, estive no Conselho Consultivo da AEP, a Associação Empresarial Portuguesa, sediado no Porto, convidou-me para presidente do Conselho Consultivo, um tipo de Lisboa, eu até tive que desagradecer muito esta gentileza que fizeram, e uma coisa que a gente discutiu é o banco de horas individual. O que é que está a acontecer? Se a empresa precisa de trabalho extraordinário, o trabalhador não quer, porquê? Porque pode mudar de escalão de IRS. E, portanto, vai fazer trabalho extraordinário com os nossos escalões. Muda facilmente de escalão de IRS e, portanto, a empresa vai pagar mais pelo trabalho extraordinário, o trabalhador vai pagar mais porque muda marginalmente no escalão de IRS, não ganha líquido. Não, isto não faz sentido e, portanto, paga, o trabalhador não lhe interessa, a empresa paga um valor
este adicional vai para o Estado. Portanto, isto não faz sentido. O banco de dólares individual vinha facilitar isto no sentido que não era imposto ao trabalhador, era por acordo com o trabalhador, era um número de dólares limitado por ano e permitia que o trabalhador, num certos dias em que há encomendas a mais, pudesse trabalhar mais umas horas e depois era pago em descanso noutras horas. Há muitos trabalhadores que gostavam disto. Falei com eles. Gostavam. E os empregadores inteligentes e construtivos também gostam disto. Mas isto foi justificado. E quando agora este governo quer e bem voltar ao banco de dólares individual, leva tudo... Mas qual é o racional, Luís? Desculpe, isto é um conservadorismo feroz, a meu ver, do líder do PS nesta matéria, com frases que não fazem sentido. Ele podia pegar no pacote laboral se fosse construtivo e dizer: olha, há aqui coisas que acham que estão a exagerar, claro, e há aqui coisas que devem a gente tratar melhor. Uma delas é as políticas de formação profissional menos burocratizadas e mais eficazes. Não, dizer logo tudo, quando há aqui medidas que fazem todo sentido. Não temos tempo para explicar mais, mas esta para mim é evidente, qualquer pessoa percebe. Com os nossos escalões de IRS, os trabalhadores não têm nenhum incentivo a fazer horas extraordinárias. A empresa paga um balúrdio. Portanto, há trabalhadores que gostariam de ter o banco de dólares individual, que trabalham mais uns dias e de outros dias têm mais tempo livre. E, portanto, nem isto o PS aceita. E diz que isto é um processo civilizacional. Isto é um exagero, de facto. Radicalizou a esquerda. Há aqui um mero jogo político amarrado a uma esquerda. Sim. Face a uma realidades sociais do início do século XX. Estamos no tempo ainda do Karl Marx. Luís há bocado ia dizer que já não faz sentido nenhum hoje em dia aquela dinâmica entre o capital e o trabalho que se verificava há mais de um século. Já não há. Como disse o António, não quer dizer, eu não estou a dizer que não haja algumas injustiças que pode ser para ver, mas a situação não se compara com o Cristiano. Mas não é média. Nós estamos no seu plano de emprego em que, de facto, as empresas se queixam, querem trabalhadores e não têm. O problema das empresas já não é não querer pagar mais pago, elas não têm pessoas, não têm pessoas. Não sei se têm consciência disto. Veja, no chão de fábrica, algumas empresários, meus amigos, dizem que já não têm portugueses para trabalhar no chão de fábrica. Portanto, o problema já não é só da malta qualificada que foge para o exterior. Mesmo no chão de fábrica, não há trabalhadores. E, portanto, numa situação desta é o ideal para a gente poder fazer uma reforma do mercado de trabalho, do conceito de flexi-segurança, que foi inclusive para os países nórdicos. Que a gente, conceito dos sociais-democratas. A gente dá mais flexibilidade aos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, dá mais segurança. Se puder o posto de trabalho, tem imediatamente apoio à formação, à reciclagem, aos skills do emprego. Portanto, o desafio hoje não é ter o posto de trabalho para a vida inteira. Aliás, devo dizer, veio no Economist um excelente relatório sobre a eurosclerose europeia. Eu, pegando no Economist, fui ver o relatório depois. O que é que se chega à conclusão? A Europa, em média, um trabalhador que está no posto de trabalho muito mais tempo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em média 9 anos, na Europa está em 20. E há 3 países, Portugal, Grécia e Itália, que o trabalhador normalmente está há 30 anos no posto de trabalho. Isto é um esquema, é um modelo que já não existe, cada vez mais no futuro. E os jovens portugueses qualificados já sabem isto. Quando eles arranjam o emprego, não estão preocupados com o emprego por toda a vida. Estão empregados com o emprego é bom para dar skills e evolução na sua carreira. Não é apenas a nível dos técnicos superiores. Já hoje em dia, nos jovens, é generalizado. Portanto, esta legislação não serve para os jovens atuais. Ou seja, temos a legislação completamente desajustada do mercado laboral. E para os mais antigos que estão nas empresas, têm direito a pedir políticas ativas de emprego e formação profissional mais eficazes que existem e exigirem ao governo e à parte empresarial o conceito de flexi-segurança. Não é manter desde para o resto da vida. Isto, para mim, é a maneira construtiva de atacar o problema. Sim. Filipe Pinto, lei laboral, a mesma história. Uma primeira reforma, mas aqui novamente o governo... O Ministro do Trabalho tinha uma sensibilidade à matéria. Nós por isso é que fiz a pergunta. Temos aqui outra vez um caso de má comunicação. Exatamente. E nada a acrescentar ao que o Luís e o António disseram. Em termos reais é uma boa ideia. Em termos reais nós valorizamos lá aqui porque é um espírito reformista. É uma lei necessária e a grande verdade é que quem deixou o governo ao PSD deixou muitas situações armadilhadas. E como deixou muitas situações armadilhadas e muitos interesses instalados, corporativos e instalados, o que é que acontece? Este governo nem sempre tem força, por ser um governo de maioria relativa, para levar avante aquilo que se impõe. Em termos reais, a reforma é urgente, é necessária. E se não a fizermos agora, corremos o risco de não ter segunda oportunidade para a fazer. Portanto, o que é que eu entendo
tudo, nada tende a acrescentar nos aspectos técnicos e mesmo nos elementos conceptuais. Este governo tem de aprender, de uma vez por todas, a governar sem estar a olhar para o lado. Tendo a olhar para a frente, tendo a olhar para o país, tendo a olhar para a conjuntura internacional e tendo de perceber que tem nas mãos uma situação única e perigosa e que ou usa agora o voto que os portugueses lhe deram, a legitimidade que decorreu do voto. É no primeiro ano. Depois começa a ser difícil fazer coisas difíceis. Não, repara, quando se fala que, pronto, estas medidas, por exemplo, falámos na habitação, são até 2029, quer dizer, esta calendarização, nós temos de perceber, isso também é mal explicado. Tente-se dizer o quê? Em 2029 será feito um balanço do que se conseguiu e, evidentemente, isto é para continuar. Isto é um processo. Exatamente. Isto não é um ato. Faça a experiência. Como o Luís diz, isto não é um ato, isto é um processo. Isso é um processo que tem de ser avaliado. Não é, vai terminar, quando se diz, depois passa 900, depois passa para 1000 euros na questão dos inquilinos. Não é assim que as coisas funcionam. Tente-se dizer assim, começa em 900 e todos os anos vamos aumentar. E vamos aumentar porquê? Porque é em nome da justiça social que as pessoas devem, portanto, ser tributadas. Luís, vamos mudar de plano e vamos para a sua área. Tivemos eleições na Moldávia, ganhou o Bloco Pro-Europeu, que foi uma relativa surpresa. Temos ainda semi-promessa do vice-presidente americano de que vai fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia, e depois ainda temos este último pormenor do acordo para a paz no Médio Oriente. Por onde é que é começar? Vamos começar pela Ucrânia, vamos começar primeiro para a Moldávia. A Moldávia está muito mal explicado. E o que é que acontece? Houve interferências nas eleições, do lado russo e do lado europeu. E porquê? Porque a Moldávia tem 2,4 milhões de habitantes. 1,2 milhões, quer dizer, 50% da população está na diáspora. 10% da população está na Rússia. E a outra parte, 10% da população está na Rússia. Uma má diáspora. E a outra parte... São os Transnistria, não é? Não apenas na Transnistria, António, também dentro da Rússia. Sim. E depois temos o quê? Temos os que estão aqui no Ocidente, na Europa, portanto, da União Europeia. Quem define as eleições na Moldávia é a diáspora. Okay. O que acontece, agora temos de perceber a história. É evidente que o partido, o PAS, ganhou, mas perdeu lugares. Mas temos de perceber do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma população de, como eu disse, de 2.400.000, dos quais nem todos são eleitores, porque as crianças não são eleitores. Depois temos de perceber que, em termos reais, a votação, o valor rondou, foi 51,9%. 50%. Quer dizer que votaram, quem de 2.400 faz 50%, dá 1.200. Portanto, são menos do que os que votaram no Chega em Portugal. Depois temos de perceber claramente destes 1.200, o partido que está no poder teve sensivelmente metade. Portanto, teve aí 600.000 votos. 1.200 não, 1.200.000. 1.200.000. Sim. E o que quer dizer que depois o partido ganhou, teve 600.000 votos, grosso modo. Isto é para explicar que é fácil uma flutuação. E houve o quê? Houve interferência, houve ingerência? Claro que houve. Porquê é que houve? Houve, por exemplo, várias ameaças de atentados e vários locais de votação que tiveram de ser encerrados durante o dia, mesmo, inclusive, na Transnistria. Depois, há um dado muito importante. Foram proibidos de concorrer 2 partidos que se diz pró-russos. Não, pró-russos são muitos. E concorreram, o Bloco é um partido pró-russo. O problema, foram proibidos de concorrer 2 partidos com ligação à Rússia. É uma coisa completamente diferente. Não são pró-russos, são partidos que são patrocinados pela Rússia. Depois houve compra de votos. Depois houve publicidade enganosa. E houve uma campanha enorme de desinformação, de fake news. Resumindo e concluindo, quem menos decidiu nas eleições da Moldávia foram os moldavos. Em termos reais, foi a pressão que foi exercida sobre eles, aqui por nós no Ocidente, e muito pela Rússia, que condicionou este resultado. É um resultado que se tem de perceber nesta perspectiva.
Segundo, a ideia de Vladimir Putin é recuperar aquilo que foi o império de Pedro o Grande. E o que acontece é que precisa da Moldávia. Precisa da Moldávia, precisa de parte da Ucrânia e precisa da Bielorrússia. E já percebemos que, verdadeiramente, por exemplo, o bloco patriótico que é apoiado e que é pró-Moscovo, vai sempre acusar o Ocidente de ter interferido, esquecido da interferência russa nas eleições, que foi enorme. O que é que aqui temos? Temos uma situação de armistício. Que é armistício. Eu tenho muitas dúvidas, e digo-vos aos três, de que este governo que vai tomar posse, repare, o Parlamento tem 101 deputados. Se este partido, o PAS, só tiver 55, passa da maioria. Tem maioria absoluta, não precisa de coligações. O problema que vai ser é qual é que vai ser a capacidade de comprar votos do próprio partido que ganhou. Em termos reais, como é que a corrupção vai ser feita sob alguns destes deputados. E já está em campo, já está a ser feita. Sim. Portanto, o que é que aqui temos? Não é uma situação em que ganhou, acabaram as eleições, o governo toma posse. Rigorosamente, Luís. E mais do que isso, o que nós temos aqui é um armistício. Significa o quê? Em termos reais, a Rússia não vai desistir. E então, a Rússia, no que diz respeito à manipulação, é terrível. Portanto, o que é que o líder do partido, do Bloco Patriótico, disse já? Que foi roubado. E porquê é que diz que é roubado? Precisamente porque Moscou lhe diz que não pode aceitar a derrota. O que é que isto tem a ver com a Ucrânia? Tem muito a ver. E porquê? Porque, em termos reais, o que Trump disse não é aquilo que as pessoas dizem. E atenção, porque os politólogos também nos enganamos, e um dos erros que eu cometi foi em relação ao Trump, que eu pensava que era apenas uma consequência do sistema. Ele está a construir um sistema novo. É uma coisa diferente. E o que acontece é que na Ucrânia ele está a passar o problema para a Europa, para a União Europeia. Mas permitindo-se, ao mesmo tempo, continuar a ser o maior exportador de armas. E então a sua indústria de armamento vai ganhar muito e vai poder pagar altos salários para calar parte da sua oposição interna. Portanto, é isso que Trump prometeu. O que é que, em termos reais, a Ucrânia vai ligar à Moldávia? É nisto, é que a Rússia não desistiu nem da parte do Donetsk e Lugansk, nem desiste da parte da Transnistria e do resto da Moldávia. E, portanto, é uma situação que a União Europeia vai ter de acompanhar com muito cuidado, mais a mais, virando-se também para o aliado que é, não os Estados Unidos apenas, mas principalmente o Reino Unido, e tentar, portanto, perceber que nós não precisamos aqui daquilo que se chama um muro de drones. Precisamos de mais. Precisamos de uma cordilheira de drones. E porquê? Porque os drones têm várias intensidades e várias capacidades. Mas só, Filipe Pinto, a possível envio de Tomahawks para a Ucrânia faz diferença? Faria diferença, mas repara uma coisa. Primeira questão. É preciso sabermos se são os mísseis de longo alcance. Ora, nós já percebemos que os drones que a Ucrânia está a utilizar têm esse longo alcance. E porquê é que têm esse longo alcance? Porque as refinarias da Rússia estão a ser atingidas a mais de 1000 quilómetros da fronteira. Portanto, o que acontece era como um elemento de dissuasão. E porquê um elemento de dissuasão? Porque neste momento Trump percebe claramente, ele chamou à Rússia um tigre de papel. Ainda se lhe chamasse um urso de papel, a coisa estava. Mas não, o problema que está é que ele sabe que isso não corresponde à realidade. Porquê é que não corresponde à realidade? Porque a Rússia é uma potência nuclear. E estes mísseis eram apenas para evitar que Lavrov continuasse a ameaçar com o elemento nuclear tático, não estratégico. É apenas para isso, mais nada do que isso. Quanto a Netanyahu e o Médio Oriente, é mais uma daquelas reuniões em que Trump proclama vitória quando verdadeiramente o cenário nada aponta para aí. O que é que acontece? Em termos reais, aqueles 20 ou 21 pontos têm, eu digo que são 21 pontos e milhentas dúvidas, milhentas lacunas. Falta percebermos um dado muito importante. Para dançar o tanque são precisos 2. Alguém perguntou alguma coisa ao Hamas? Ninguém lhe perguntou. O Hamas diz que vai analisar. O que é aquela análise que está presente no documento? É a capitulação do Hamas. E mais do que isso, quem não prescindir do ideal revolucionário do Hamas
não terá direito à amnistia. Não terá direito à amnistia, vai para onde? Vai para os países vizinhos. E eles querem recebê-los? Pois. É que a grande verdade é que nós sabemos que o Hamas decorre da Irmandade Muçulmana. Sim. E a Irmandade Muçulmana foi deposta pelo atual governo que lidera o Egito. Os dois principais países que podiam receber, a Jordânia e o Egito, não já querem. disseram os dois que não querem. E não querem por... E o Qatar, não? E o Qatar, não quer? O Qatar é a mesmíssima coisa. Repare, Netanyahu é um animal político. E quando eu digo animal político, não é no sentido negativo. O animal político, ele tem um passivo enorme, mas neste lado tem um ativo. Ele pediu desculpa ao Qatar. É pedido do É verdade. E porquê é que pediu? Porquê é que pediu desculpa? Pediu desculpa porque diz não se levantam duas guerras ao mesmo tempo. E se estou com uma guerra com o Hamas, escuso levantar outra com o Qatar. Isto chama-se, em termos de pragmatismo. E Netanyahu é um líder pragmático. Ele esfregou as mãos de contente, porque está neste acordo que é apresentado como Trump como a solução. Estão dois elementos. Se o Hamas não aceitar, Trump dá autorização a Netanyahu e a Israel para continuar a combater o Hamas. E ele disse, Netanyahu disse, vamos terminar a tarefa. E como vamos terminar a tarefa, é para acabar com Gaza e, repare, nesta declaração nunca se fala nos dois Estados. Pois não. Aliás, ele desmentiu hoje que nunca se fala nos dois Estados. Acordados dois Estados. E isto significa o quê? Que Netanyahu sabe que tem de agradar a Trump, que é o seu grande aliado, mas tem de agradar também à ala radical do seu governo. O que é que isto quer dizer? Trump diz que terminou a 8ª guerra. Ele contabiliza mal as guerras, mas ele diz que terminou a 8ª guerra. Verdadeiramente não terminou. A guerra vai continuar. O que ele vai é fazer uma coisa um bocadinho diferente, mas com algumas semelhanças com a Europa. Significa, eu lavo daqui as minhas mãos. Pus-me à disposição para criar um plano. Agora é com eles. E agora, se vocês não querem, fazemos como ele disse de Zelensky e Putin. São daquelas crianças que precisam de brigar mais um tempo. Eu acho que o Hamas tem uma situação mais difícil ainda. Não está numa situação fácil. Está numa situação muito difícil por várias razões adicionais. Há uma que foi, esta noite, o Qatar, o Egito, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos e mais uma série de países muçulmanos vieram dizer que estamos totalmente de acordo com o apoio, com a proposta. A própria Europa também já veio dizer que estava de acordo. Então cria-se uma frente ou a mais fica encurralado. E o que eu acho é que é evidente que eles, coitados, não têm voz, como nós temos visto, e muitas vezes até pagam com a vida tentar ter alguma voz. Mas a população de Gaza só tem a ganhar com este acordo. Porque a ideia é que a seguir não há autoridade palestiniana nem há Hamas. A seguir vão criar um governo tecnocrático. Esse governo tecnocrático vai ter o apoio do homem que fez o Kosovo, que as pessoas não gostam no Ocidente, mas que os árabes acham que teve bastante sucesso, e realmente o Kosovo era uma situação delicadíssima, que tem corrido razoavelmente, que é Tony Blair. É verdade. Portanto, agora o Daniel Oliveira só vai falar da guerra do Iraque, mas aqui o relevante é o Kosovo. Eu, portanto, espero que as pessoas que gostariam de paz não vão discutir o Iraque e discutam a situação atual. E por isso, o que nós temos aqui é na verdade, duas coisas. Muito mais pressão sobre o Hamas. Sim. Se o Hamas ceder, e eu acho que se os israelitas não forem estúpidos, nomeadamente se a extrema-direita israelita não for estúpida, porque a extrema-direita israelita tem um discurso igual ao Hamas. Exatamente. Que não é a generalidade do povo israelita, nem a esmagadora maioria dos povos israelitas, inclusivamente o Likud. O Likud tem um discurso, pode-se concordar ou discordar, mas dentro do aceitável. Não tem um discurso extremista como tem a extrema-direita israelita, anticristão, anti-ocidente, anti-tudo. Portanto, um discurso abominável, tal e qual como o discurso do Hamas. O que é facto aqui é que, se eles jogarem bem isto, ou fica o Hamas com muito menos apoio, inclusive a internacional, quer dizer, no Ocidente vai ter sempre que estas pataratas dirão o que os mandarem dizer. Mas no mundo árabe, claramente fica numa posição muito fragilizada, porque os árabes estão a dizer, nós apoiamos isto, porque isto vai resolver o problema de quem nos preocupa, que são os palestinianos, não é o Hamas.
e percebe-se. E em segundo lugar, infelizmente, se o Hamas não ceder, e há uma probabilidade muito grande que não ceda, vai dar carta branca a Netanyahu para fazer aquilo que ele ainda não se atreveu a fazer. E o que já fez, do meu ponto de vista, já é demais, porque Israel já foi, na minha perspectiva, eu sei que há muita gente, minha amiga, que não concorda, mas Israel já foi muito para além daquilo que poderia ir. Bom, Luís, sim, temos que fechar, já estamos para além da hora. Não vou repetir, porque Sim. o António e o José já disseram que subscrevo, e não sou especialista da matéria, mas duas coisas que para mim parecem muito importantes. É que a questão da Moldávia e da Ucrânia mostra que a questão está para ficar, e a Europa está confrontada com este dilema: ou faz frente ao seu Putin, e isto vai continuar no tal armistício ou guerras de maior ou menor intensidade, ou então cede, isto não fica por aqui, porque o Sr. Putin vai aos países bálticos e vai continuar por aí. Temos a petição do Hitler com o Chamberlain. Eu não sei se os patetas europeus estão conscientes deste dilema que a Europa tem. Para mim é óbvio, ou estamos para ficar e temos que gerir e combater no armistício, como dizia o Zé, ou então cedemos e é a debacle total europeia na matéria. Sim. É evidente que o Sr. Trump, nesta matéria, e o Stumax, tudo isso, já montou o esquema, o seu modelo de negócios. A gente vende para a Ucrânia e os europeus pagam. Também já percebi. Sim, o filme é esse. E ele ganhou. Espera, de Gaza. Eu acho que o Trump tantas faz que alguma há de ser menos má. E portanto este acordo até é inteligente no sentido que pôs os países árabes a bordo. Portanto acho que isto é extremamente inteligente. Esse é o aspecto positivo. Pondo os países árabes a bordo, tem que espero que ponha o Sr. Netanyahu e as suas extrema-direita com mais juízo, porque uma coisa que eu disse aqui no último dia é que me choca: que o Ocidente fica de bloco da extrema-direita israelita. Eu gosto muito dos judeus, israelitas. Acho abominável o que foi feito em outubro, que tem sido feito contra o Estado de Israel, mas não suporto nem aceito que nós no Ocidente estejamos na mão da extrema-direita israelita, que é igual ao Hamas. Eu posso dizer, se todos os judeus fossem como a extrema-direita israelita, eu era antissemita. Eu já aqui disse aquela frase do general israelita no jantar comigo há 30 e tal anos: nós não aproveitámos a nossa seguridade militar para fazer um acordo com os moderados da Palestina. E, portanto, eu acho que este acordo traz os moderados dos países árabes para bordo, e isto faz pressão sobre o Sr. Netanyahu e vai fazer pressão sobre o Hamas. Muito bem. Bom, já passámos da hora, queremos pedir desculpa por isso. Mas antes de ir embora, que ia fechar o programa, quero lembrar que o canal é possível e o que nós fazemos é possível graças às parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, com o Blue Crow, e este programa em particular ainda tem ajudado à produção do Grupo Sem Disalidade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, vai ser em modos diferentes, porque um dos presentes vai estar no estrangeiro, mas também não se esqueça que eu e você temos de encontrar amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado, e muito obrigado aqui aos convidados também.